Nosso Senhor vem com essa palavra fulminante, essa ordem do não julgueis e não seremos julgados. A vida sem o julgamento é uma vida impossível, porque em tudo que nós olhamos nós fazemos uma análise. Por isso que ele conclui, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. O que é isso? É o peso do meu julgamento, se é um peso de misericórdia, se é um peso de vingança, se é um peso de justiça, se é um peso de raiva, de ódio, de caridade. Então, o ser humano, quando ele tem esse encontro com a misericórdia de Deus e consegue entender o quanto Deus o perdoou, da onde Deus o tirou, da sujeira, da lama, aonde ele estava, após este resgate, ele é obrigado, de uma maneira, vamos dizer, espiritual ou evangélica, no sentido dos evangelhos, a agir ou se aproximar de um ato de justiça, de julgamento, na qual o único peso que envolve é o peso de olhar para aquela alma e querer ter ela perto de Deus. O problema é que muitos daqueles que um dia foram resgatados da lama e da sujeira que se encontravam, quando estão limpos, esquecem disso e querem exigir do outro a mesma resposta que a sua, a mesma conversão que a sua, a mesma mudança que a sua, no mesmo tempo que o seu. Lógico que eu tenho que direcionar e mostrar com a minha vida e com a minha palavra aqueles que buscam ajuda, o caminho de Deus e o processo de conversão. Mas eu não posso agir na ignorância, eu não posso agir no ferro e no fogo. Então não foi assim que Jesus agiu conosco. Sempre a medida é essa, como que Jesus agiu comigo. E eu olho para a minha vida e vejo que Jesus teve muita paciência comigo, muita misericórdia, e foi dando e pedindo de mim na medida que eu podia dar para Ele. As renúncias, as conversões, nunca cobrando algo que eu não podia dar. E por um ato de amor, somente por amor, olhando para o quanto Ele me amou, a gente vai deixando aquilo que o nosso coração amava, as paixões do mundo, os prazeres do mundo. Então, olhando o quanto Deus me amou, eu vou olhando que aquilo vai me afastando dele. E percebendo que eu não quero mais desagradá-lo, eu vou renunciando. Uma palavra assim meditada profundamente. Uma palavra onde o exemplo que ele dá é um exemplo pesado, porque ele vai dizer assim: porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho. Quer dizer, você fica preso naquilo que é pequeno do teu irmão. Ah, mas não é pequeno, você pode dizer. Mas o termômetro para isso é o olhar de Deus. Então talvez para o olhar de Deus, aquilo que você acha que é tão grande não é. Porque Deus conhece a história daquela pessoa. Deus conhece o motivo que levou ela a agir daquela forma. O olhar de Deus é muito mais amplo que o nosso. E talvez para nós aquilo que a gente acha que é pequeno, que é efêmero, que não tem valor, por já conhecer a verdade. É o que São Bernardo meditava. Uma palavra do Eclesiástico que diz: eu não sei se eu sou amado ou odiado por Deus. Então eu não sei. Essa dúvida, ela sempre vai atuar no nosso coração e na nossa alma. Você tem certeza que você é amado, que os teus atos, o que você está fazendo agora, gera em Deus uma satisfação ou não? Então isso é bem complicado, porque se a gente for sincero, realmente a gente vai tremer diante dessa pergunta. Pequena pergunta que fazia um santo como São Bernardo tremer, irmão. Um homem que chegou a ponto de ter que ser carregado de tanto jejum que ele fazia. Um homem que, quando abria a boca para falar de Jesus,
as mulheres tinham que tirar os seus filhos e os seus esposos dali, porque quem ouvia aquele homem pregar queria dar a vida na ordem dele, seguir ele. Um homem de uma estatura espiritual tremenda. Um homem que, se você ver o que ele fala sobre a Santíssima Virgem, aonde vai dizer que ele fez um matrimônio espiritual com Nossa Senhora, que chegou no último nível de consagração à Santíssima Virgem, a Deus. Um santo que abalou o mundo com a sua santidade. Ele meditava sobre isso. Agora, quem sou eu e quem é você na fila do pão para não tremer diante de uma pergunta dessa? Se um santo desse tremia, é que a nossa arrogância, o nosso orgulho talvez é tão grande que a gente acha que tá bem na foto. Mas olhando para um homem desse, cara, um homem que só pensava em Deus, só vivia para Deus, só conversava sobre as coisas de Deus ou conversava com Deus, tinha esse ponto de interrogação na sua alma. Aí ele continua também: ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tire a primeira trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É o que a gente via na vida de um Padre Pio, de um São João Maria Vianney, de um próprio São Bernardo. Homens que o simples contato com esses santos transformavam as suas vidas. Por quê? Porque o olhar deles era um olhar puríssimo. E quando eles falavam, eles tiravam mesmo o cisco do olho dos nossos irmãos, que iam do mundo inteiro atrás deles. O ser humano, ele tem sede de se encontrar com alguém que é divinizado, vou usar essa palavra com aspas, que era o caso desses homens, santificados, que não tinham ações naturais, mas todas as suas ações, elas eram divinizadas, elas eram sobrenaturais. Você via a vida do Padre Pio, os atos deles, a humilhação que ele proporcionava às pessoas. O que se a gente fizer hoje dá até processo, mas quando era um santo fazendo aquilo, dava conversão, salvação, transformação, confissão dos pecados. Por quê? Porque não era um ato natural. Era um ato sobrenatural, e aquilo que a gente olhava e via como um olhar de justiça era um ato de misericórdia acontecendo. Por isso o fruto foi uma enxurrada de pessoas voltando para a igreja, voltando para Cristo. Então, à medida com que medirmos, seremos medidos. Então você pega o Padre Pio, o Padre Pio foi julgado então de uma maneira, porque ele era tão duro com as pessoas. Meu irmão, tudo aquilo que ele fazia na base, no fundamento, ele era impulsionado totalmente pelo amor. Porque o maior amor é desejar que aquela alma seja salva, esteja com Deus um dia, não seja condenada ao fogo do inferno. Então isso era o peso das ações do Padre Pio. Que o Senhor nos ensine a buscar, em primeiro lugar, este reino, e que esse reino vá transformando em nós aquilo que ainda é deste reino terreno, e não do reino celeste, do reino de Cristo. Ele que diz para Pilatos, né? O meu reino não é este daqui. Se o meu reino fosse esse daqui, os meus súditos estavam todos aqui. Não, mas o meu reino não é. O meu reino é lá de cima. Que Nossa Senhora, Rainha dos Corações, Mãe do Puro Amor, pegue na nossa mão e ela mesma venha tirando dos nossos olhos as traves que nos impedem de ver as coisas como elas são. Que Nossa Senhora venha nos ajudar com a nossa postura, com a nossa conduta, com a nossa ação, com os nossos julgamentos, para que se tornemos almas agradáveis a Deus.